Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus. A nossa leitura de hoje é Mateus capítulo 19, e eu quero compartilhar com você dos versículos 20 ao 26. Está escrito assim: Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mas eu quis compartilhar esse texto com vocês, principalmente por causa desse último versículo, o versículo 26, né? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós falamos muito esse versículo, mas eu gostaria de compartilhar com você o contexto em que ele está inserido, o contexto em que Jesus falou essas palavras. Nós lemos ali, para quem está acompanhando e lendo todo o capítulo do dia, sabe que a história é a história do jovem rico. Ele chega para Jesus, pergunta vem ele e diz assim: o que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? E aí Jesus vem e fala para ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Existe somente um que é bom. Agora, se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. E aí aquele jovem responde: não, eu já faço tudo isso. É o que nós lemos ali no versículo 20. Tudo isso eu tenho obedecido, os mandamentos que Jesus citou acima, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Aí Jesus chega para ele e diz: então, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, depois venha e siga-me. Aí a palavra diz que aquele jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, Jesus não estava dizendo que por meio das obras ele alcançaria a vida eterna. Não era isso. Jesus estava falando com aquele homem para confrontá-lo a respeito de onde estava o coração dele. Ou seja, ele queria ter a vida eterna, mas o coração dele estava no dinheiro. Quando Jesus disse para ele: então tá bom, se você quer ter a vida eterna, pegue e venda tudo que você tem e depois siga-me. Ele não quis. Ele não disse: então tá bom, Senhor, eu vou vender tudo e eu vou te seguir. Não. Jesus não tem problema com dinheiro. Jesus não tem problema com riqueza. Aquela afirmação que Jesus disse ali: eu digo a verdade que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, não é simplesmente ter bens materiais. Rico no sentido de aquele que ama o dinheiro, aquele que ama mais os seus bens do que a mim, esse não vai entrar no reino dos céus. E aí os discípulos de Jesus ficam perplexos com aquela afirmação e eles dizem assim: neste caso, Senhor, quem que pode ser salvo? Esse rapaz aí é um verdadeiro israelita, segue todos os mandamentos, aí só porque ele é rico ele não vai entrar no reino dos céus? Meu Deus! Os discípulos não compreenderam o que Jesus de fato estava querendo ensinar. E aí perguntam: mas então quem que pode ser salvo? Aí Jesus vem com essa declaração extraordinária: para os homens é impossível, ou seja, é impossível para o homem se salvar. Nós não temos a capacidade de nos salvar, um autossalvamento, digamos assim, conquistarmos uma autossalvação. É impossível, amados. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Por quê?
porque a salvação foi efetuada por Deus e entregue a nós. Isso é graça. Jesus Cristo é a salvação entregue para nós, por nós e para nós. E nós recebemos tudo isso pela fé. É a dádiva de Deus, o presente, o favor de Deus para nós. E nós recebemos tudo isso pela fé. Amados, que eu e você entendamos duas coisas a respeito dessa leitura aqui, que nós possamos extrair pelo menos esses dois ensinamentos. É impossível ao ser humano se salvar. Nós precisamos de Cristo. Ninguém será salvo se não for por meio de Cristo. É o que Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a única fonte de salvação, não tem outra. Jesus é a única fonte de vida, não tem outra fonte, é Jesus. Segunda coisa que nós precisamos aprender: nosso coração precisa estar em Deus e não no dinheiro e não nas riquezas. Por isso que quando Jesus vai falar sobre servir a dois senhores, ele fala sobre servir a Deus ou servir ao dinheiro. Ele diz que é impossível servir a dois senhores. Ou você servirá, se dedicará a um e desprezará o outro, ou você amará um e desprezará o outro. E aí ele diz assim: é impossível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Que eu e você possamos compreender isso. Eu sempre falo uma frase sobre dinheiro, amados. O dinheiro precisa ser o nosso servo e jamais o nosso Senhor. Deus não tem problema nenhum com dinheiro, com riquezas, com bens materiais. Nenhum. Ele acrescenta e acrescenta mesmo. Mas nós precisamos compreender que as riquezas, que os bens, que o dinheiro são nossos servos, jamais o nosso Senhor. Que eu e você possamos compreender isso. Nossa salvação só existe por intermédio de Cristo e a obra de Jesus. E o dinheiro jamais deve ser o nosso Senhor, somente o nosso servo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada por essa verdade. Eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, para que o nosso coração esteja sempre no Senhor. Pai, que nós possamos compreender que nós não podemos fazer nada para alcançarmos a vida eterna. Foi o Senhor quem fez a obra completa, necessária, para que hoje nós, pela fé, alcançássemos, desfrutássemos da vida que o Senhor mesmo conquistou por causa da sua obra, por causa da sua morte, da sua ressurreição, por causa daquilo que o Senhor fez. Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos isso e possamos viver essa dádiva, esse presente, crendo, confiando na suficiência de Cristo Jesus. Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos o nosso coração sempre no Senhor, que o dinheiro, que as riquezas, que os bens materiais sejam sempre o nosso servo e nunca o nosso Senhor. Que o Senhor do nosso coração seja sempre Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.